Milhares de jogadores chegam à NBA com talento, alguns até mais talentosos que Kobe Bryant, mas quase nenhum deles estava disposto a fazer o que Kobe fazia. Enquanto outros jogadores dormiam, Kobe treinava. Enquanto seus companheiros descansavam nas férias, ele já estava dentro da academia às 4 da manhã. E quando os adversários já achavam que tinham feito o suficiente para vencê-lo, Kobe simplesmente treinava mais. A verdade é que Kobe Bryant não nasceu com a famosa Mamba Mentality. Ela foi construída durante anos pela obsessão, sacrifício e uma disciplina que beirava a insanidade. Hoje você vai entender como um garoto de 17 anos se tornou o jogador mais temido da história da NBA. Mesmo antes de entrar na NBA, Kobe já enxergava o basquete de uma forma completamente diferente. Enquanto outros futuros jogadores da liga cresceram jogando nas quadras dos Estados Unidos, Kobe passou boa parte da infância na Itália. Seu pai, Joey Bryant, era jogador profissional e levou a família para a Europa quando foi atuar por lá. E foi justamente na Itália que Kobe desenvolveu um estilo de jogo muito diferente do que era comum para um garoto americano. Enquanto muitos jovens dependiam apenas do físico e do atletismo, Kobe passava horas repetindo os mesmos movimentos até que saíssem perfeitos. Eu não sei se vocês sabem, mas Kobe Bryant tinha como maior ídolo Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro da história. Inclusive, tem uma história muito interessante que o pai do Kobe sempre falava que ele devia ter como ídolo os jogadores da NBA. Mas Kobe sempre falava: como eu vou torcer pra esses caras se tem um cara aqui, um jogador de basquete que simplesmente humilha todo mundo que chega perto dele. E esse jogador era Oscar Schmidt, que inclusive influenciou muito o estilo de jogo de Kobe. Mas o estilo de jogo que o Kobe absorveu também tinha outra diferença. Ele era completamente obcecado por vencer. Sempre que perdia uma partida, ele passava horas pensando no que tinha feito de errado. Em vez de esquecer a derrota, ele transformava aquela frustração em combustível pro próximo treino. Sem perceber, a Mamba Mentality já começava a ser construída muito antes de pisar os pés na NBA. Em 96, Kobe tomou uma decisão que pouquíssimas pessoas tinham coragem de tomar naquela época. Ele saiu diretamente do ensino médio para ir jogar na NBA. Hoje isso pode parecer normal quando lembramos de LeBron James ou Kevin Garnett, mas naquela época era uma aposta enorme. Muitos analistas acreditavam que Kobe era jovem demais, magro e inexperiente demais para enfrentar jogadores adultos. Mesmo assim, ele foi escolhido na 13ª posição do draft pelo Charlotte Hornets. Só que acontece que ele nunca chegou a jogar por lá. Na mesma noite do draft, Jerry West, general manager do Lakers e considerado um dos maiores avaliadores de talentos da história da NBA, insistiu muito para que Los Angeles fizesse uma troca. West dizia que enxergava algo completamente diferente naquele garoto de 17 anos. A troca aconteceu, e sem saber, os Lakers acabavam de mudar a história da franquia. O problema é que Kobe chegou no elenco cheio de veteranos que já tinha Shaquille O'Neal como principal estrela. O objetivo dele era jogar imediatamente, mas os treinadores não pensavam da mesma forma. Durante sua temporada de novato, Kobe passou boa parte do tempo saindo do banco. Para qualquer garoto de 18 anos, aquilo já seria uma conquista enorme. Pra Kobe era uma humilhação. Ele acreditava que podia enfrentar qualquer jogador da NBA. E aí chegam os playoffs de 97, o jogo que mudou a carreira de Kobe. Os Lakers enfrentam Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton. Era uma série extremamente equilibrada. Nos minutos finais, Kobe pede a responsabilidade. Mesmo sendo apenas um moleque de 18 anos, ele queria decidir o jogo. E aí acontece uma das cenas mais marcantes da história da NBA. Ele tenta um arremesso, airball. Recebe outra oportunidade, airball de novo. Depois outro e mais outro. 4 airballs consecutivos. Milhões de pessoas assistindo aquele momento ao vivo. Naquele instante, Kobe virou motivo de piada no país inteiro. A imprensa começou a questionar se ele realmente tinha nível para jogar na NBA. Muitos diziam que ele nunca estaria pronto para grandes decisões. Mas existe uma enorme diferença entre Kobe Bryant e praticamente qualquer outro jogador. A maioria teria perdido imediatamente sua confiança. Kobe fez exatamente o contrário. E foi naquele exato momento que nasceu aquela obsessão pelos treinos. E principalmente a obsessão em ser completamente perfeito. E depois contra aquele jogo do Utah Jazz, a rotina de Kobe mudou completamente. Ele passou a tratar cada treino como se fosse uma final da NBA. Enquanto muitos jogadores começavam seus trabalhos por volta das 9 ou 10 da manhã, Kobe já estava treinando às 4. Ele fazia um treino técnico completo antes mesmo do restante do elenco acordar. Depois vinha a musculação, mais tarde outro treino de fundamentos. À tarde treinava com letivos e à noite estudo de vídeos. E quando ele ainda achava que precisava melhorar algum movimento específico, ele voltava para a quadra. Seu objetivo nunca era apenas ser melhor que o adversário, porque na cabeça do Kobe sempre existia alguém treinando enquanto ele descansava.
e isso era inadmissível. E com o passar dos anos, começaram a surgir histórias que simplesmente parecem exageradas, mas acontece que 90% eram verdadeiras. Treinadores contavam que chegavam ao ginásio antes do sol nascer e encontravam Kobe completamente suado. Companheiros diziam que ele fazia um treino inteiro antes do treino oficial começar. Enquanto todos iam embora, Kobe ficava. Existem relatos que ele só encerrava o treino depois de converter centenas de arremessos. Alguns falavam em 700, outros em mais de 1000. Independente do número, o mais impressionante era a sua disciplina. Kobe não treinava porque estava inspirado. Ele treinava porque acreditava que a disciplina precisava existir justamente nos dias em que a motivação desaparecia. E foi exatamente essa mentalidade que começou a separar Kobe de outros grandes talentos da NBA. Enquanto muitos jogadores confiavam no próprio dom, Kobe confiava no trabalho. E essa diferença mudaria completamente a história da sua carreira. E quando Kobe começou a virar definitivamente uma superestrela, ele passou a dividir de verdade o vestiário com um dos jogadores mais dominantes da história, Shaquille O'Neal. Durante anos, os dois formaram a dupla mais imparável da liga. 3 títulos consecutivos, 3 finais vencidas. Uma dinastia, mas quem olhava de fora não entendia o porquê eles brigavam tanto. A resposta era simples. Eles enxergavam o basquete de formas completamente diferentes. Shaq acreditava que seu talento natural era suficiente para dominar qualquer adversário. E na maior parte do tempo ele estava certo. Já Kobe pensava exatamente o oposto. Para ele, o talento sem trabalho era desperdício. Existe uma frase famosa que diz que Kobe ficava frustrado ao ver Shaq treinando pouco, porque na cabeça dele, se Shaq treinasse com a mesma intensidade, poderia ter sido o maior jogador da história. E sinceramente, na minha opinião, é verdade. Shaquille O'Neal tem um dos maiores talentos brutos não tão bem lapidados da história da NBA. Essa diferença de mentalidade foi aumentando ano após ano. Enquanto Shaq curtia as férias, Kobe já estava treinando. Enquanto Shaq dizia que voltaria à forma durante a temporada, Kobe já aparecia no primeiro treino com seu corpo preparado. Era literalmente impossível que duas personalidades completamente diferentes dividissem o mesmo vestiário por muito tempo. E foi justamente essa obsessão que começou a criar a Mamba Mentality, principalmente o apelido. Para muita gente era apenas um apelido, mas literalmente não era. Kobe criou esse alter ego do Mamba Mentality para separar a sua vida pessoal da vida de atleta dentro da quadra. Segundo ele, a Black Mamba era fria, calculista, imparável e sem emoções. Quando entrava em quadra, Kobe deixava de pensar em amizade, fama ou dinheiro. Seu único objetivo era vencer. Mas existe um detalhe interessante. A Mamba Mentality nunca foi sobre trabalhar mais em um único dia. Era sobre trabalhar mais todos os dias sem exceção. Enquanto muitos atletas treinavam quando estavam motivados, Kobe treinava justamente quando não tinha mais vontade. Porque ele acreditava que era nesses dias que a verdadeira evolução aparecia. Essa filosofia acabou ultrapassando o basquete. Hoje, empresários, músicos, atletas e milhões de pessoas utilizam a expressão Mamba Mentality para falar sobre sua disciplina. E literalmente tudo isso começou com aquele garoto que se recusou a aceitar 4 airballs contra o Jazz. E quanto mais os anos passavam, mais e mais histórias absurdas surgiam sobre essa sua identidade. Durante as Olimpíadas de 2008, seus companheiros decidiram acordar cedo para treinar antes da seleção americana. Quando chegou na academia por volta das 6 da manhã, Kobe já estava lá, havia mais de 2 horas, todo suado, com centenas de arremessos convertidos. Outra história famosa envolve Paul Gasol. Logo depois de chegar aos Lakers, Paul Gasol decidiu aparecer bem cedo para treinar e causou uma boa impressão. Quando entrou no ginásio, Kobe já havia terminado boa parte do seu treino, e continuou treinando por mais algumas horas. Ele literalmente treinou até Paul Gasol ir embora. Anos depois, Kobe revelou que fez aquilo de propósito. Ele queria mostrar ao novo companheiro qual era o padrão de trabalho da equipe. Existem centenas de histórias parecidas. Treinos intermináveis, sessões de arremesso durante as férias, estudos obsessivos de basquete e dos adversários. Inclusive perguntas para árbitros sobre as regras. Análises de movimentos de jogadores de futebol, artes marciais, até dançarinos para melhorar seu jogo de pés. Kobe buscava inspiração em qualquer lugar, porque acreditava que qualquer pequeno detalhe poderia fazer a diferença em partidas decisivas. E chega janeiro de 2006, a partida mais absurda da história de Kobe Bryant. Kobe marca 81 pontos contra o Toronto Raptors. Até pouco tempo atrás era a segunda maior pontuação da história da NBA. Foi passado recentemente por Bam Adebayo. Muita gente trata esse jogo como um milagre, mas para Kobe aquilo era consequência. Durante anos ele repetiu milhares de arremessos, treinou movimentos específicos incontáveis vezes, estudou cada defensor, cada ângulo e cada espaço da quadra.
Naquela noite, tudo simplesmente aconteceu da forma que ele já havia imaginado centenas de vezes durante os treinos. Aquilo não foi sorte ou milagre, foi preparação. Talvez seja justamente isso que diferencie Kobe de outros grandes jogadores. Quando chegava o momento decisivo, ele já sabia exatamente o que fazer, porque ele já havia treinado aquilo milhares de vezes na própria cabeça. E 10 anos se passam e em 2016, Kobe Bryant anuncia sua aposentadoria. Seu corpo já não era mais o mesmo. As lesões tinham cobrado um preço gigantesco. Muita gente esperava apenas uma despedida simbólica, mas Kobe nunca fez nada pela metade. Na última partida da carreira, justamente contra o Utah Jazz, o mesmo que ele fez 4 airballs no seu primeiro jogo decisivo. Aos 37 anos, depois de uma carreira inteira baseada em disciplina, ele marca 60 pontos. Era como se o destino estivesse escrito o roteiro perfeito. O garoto que um dia foi ridicularizado por errar 4 arremessos decisivos se despedia sendo ovacionado pelo mundo inteiro contra o mesmo adversário. Talvez Kobe nunca tenha sido o jogador mais talentoso da história do basquete. Talvez Jordan seja melhor que ele. Talvez LeBron fosse mais completo. Talvez Shaquille O'Neal tivesse um talento mais bruto. Mas existe uma pergunta interessante. Se todos esses que eu citei tivessem treinado até onde Kobe treinou, com certeza eles seriam pelo menos 3 vezes maiores do que eles são. O talento de Kobe não vinha apenas das suas habilidades, mas sim da capacidade de treinar incansavelmente por 20 anos, sempre sabendo que tinha alguém treinando mais que ele. E esse é o ponto, ninguém estava, mas na cabeça de Kobe, ele criou esse alter ego. E esse é o motivo do porquê Kobe Bryant ainda é lembrado em 2026, porque ele é o jogador mais esforçado da história dos esportes.